Paciente Silenciosa, o romance de estreia de Alex Michaelides, é um livro que eu recomendo pra todo mundo. 5 estrelas, favoritado, tem vídeo aqui no canal como primeira dica assim, que eu dei aqui. A minha questão é, será que eu tive a mesma impressão com As Musas, o segundo livro do autor? Depois da vinheta eu já conto pra vocês. Eu sou a Flávia e sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e já envia esta resenha para os seus amigos. Me deixa também nos comentários se você já leu, se você tem vontade de ler As Musas e a sua opinião sobre esse livro ou sobre o autor. Como eu falei, As Musas é o segundo livro, é o segundo romance de Alex Michaelides, o autor de A Paciente Silenciosa, que foi um dos maiores best-sellers. Ele esteve sempre entre os mais vendidos e com razão, porque de fato ele vale todo o hype que ele teve, né? A Paciente Silenciosa é um dos meus livros favoritos e um dos melhores livros que eu li no ano passado. Fui então com toda essa expectativa para As Musas, mais um romance, mais um thriller psicológico, em que a gente vai mergulhar na mente de Mariana, uma terapeuta de grupo desta vez. Mariana é viúva, ela acabou de perder o marido, né, assim, faz um ano mais ou menos, quando a história começa, que o marido dela morreu e que ela traz consigo uma culpa sobre essa morte, que a gente vai descobrindo ao longo da história o porquê. A Mariana, logo no primeiro capítulo, é obrigada a deixar tudo pra trás lá em Londres, onde ela vive, e ir para Oxford em socorro da sua sobrinha Zoe, que acabou de perder uma amiga. A melhor amiga da Zoe acabou de ser assassinada. A Mariana, então, vai trabalhar num processo que vai além da terapia de grupo e entra no universo da investigação. Afinal de contas, Tara, essa amiga da Zoe, não vai ser a única que vai morrer. A gente vai encontrar outras mortes pelo meio do caminho, que aí eu não vou contar porque vão ser spoilers. Mas esse processo de investigação da Mariana vai fazer com que ela tenha que lidar, inclusive, com fantasmas da própria vida. A relação com a família, com a própria sobrinha, com o marido, né, que faleceu. A relação dela com outros personagens que vão aparecendo pro meio da história. E a forma como a gente olha para tudo isso vai ser essencial para compreender a visão da Mariana com relação a tudo isso. Por que eu fiz todo esse preâmbulo e essa sinopse? Porque quando a gente olha para essa premissa de uma terapeuta investigando um crime, querendo descobrir os meandros disso, a gente lembra muito do Theo, que era o protagonista narrador de A Paciente Silenciosa, que por sinal, o único spoiler que eu vou dar é que ele passa aqui pelo livro, que por mais que eu acho que seja desnecessário, eu entendo o porquê disso, especialmente lá no final da história. As Musas têm o poder de prender a gente tanto quanto A Paciente Silenciosa. Você quer saber o que vai acontecer. E no meu caso, eu queria ter certeza de que eu não estava muito louca, porque desde o início eu já consegui prever quem seria o culpado, enfim, os meandros da situação. Não consegui imaginar com tantos detalhes o plot twist, mas eu consegui fazer com que não fosse 100% um plot twist neste caso. Assim como em A Paciente Silenciosa, você vai tendo surpresas e mudanças e reviravoltas até a última linha deste livro. Mas, apesar dessa vontade de me instigar, de querer fazer, esse livro não foi 5 estrelas como foi o caso da Paciente Silenciosa. Pelo contrário. Esse, pra mim, foi um livro 3 estrelas. Ele foi assim durante toda a leitura e talvez por conta dessa pequena mudança que eu falei lá no final, dessa partezinha que eu não previa, eu finalizei então em 3 estrelas e meia. Pra mim isso foi muito decepcionante porque eu vinha com a expectativa de uma leitura 5 estrelas que eu tinha tido antes. Mas eu acho que aqui ele repete muito as fórmulas já prontas de A Paciente Silenciosa. Sabe aquela ideia assim de isso deu certo, isso fez sucesso e eu posso continuar nesse ritmo? Eu posso fazer igual? Eu entendo, por exemplo, a repetição de elementos da cultura grega. Isso não é spoiler nenhum, tá na capa, né? Uma estátua que remete às esculturas gregas, as musas, né, que, enfim, para quem estuda literatura grega ou leu um pouco de literatura grega, sabe que a gente já começa com, por exemplo, Homero fazendo a invocação das musas para suas narrativas. Então, elementos da cultura grega, que é a origem do autor, fazem muito sentido de ainda estarem por aqui. A própria protagonista, Mariana,
tem muito do autor no sentido de ser grega, mas com família britânica, a mãe é britânica, então ela vai estudar em Oxford, assim como a sobrinha está estudando agora. Por isso que eu falei, né, esse retorno para Oxford também faz com que ela encare muito da sua própria vida e do seu passado. Mas eu acho que ele já usou essa fórmula, ele já fez isso lá na Paciente Silenciosa. Ele já usou das tragédias gregas para nos dar pistas sobre o caso. Então, quando chega aqui, fica muito óbvio que vai ter um plot twist. Eu acho que é aí que se perde. Eu acho que é diferente de um thriller ou de uma investigação, de um livro policial, por exemplo, à la Agatha Christie ou à la Conan Doyle nos livros do Sherlock Holmes. Nesse caso, a gente fica esperando o plot twist e não é surpreendido 100% no final. Pelo menos eu não fui. Eu não tive essa experiência de olhar e falar, nossa, eu não imaginava que fosse chegar nisso. Eu talvez não imaginasse que seria da forma como foi, mas eu imaginava que chegaria naquele ponto. E pra quem leu e sabe o final, talvez entenda o que eu tô falando, assim, de que o culpado tava muito escancarado, muito fácil de ser compreendido, se você pensa na fórmula de A Paciente Silenciosa. Eu acho que pra mim esse é o maior problema desse livro. Ele perde muito de todo o potencial que ele tinha quando ele repete a fórmula, quando você já sabe o que prever do autor. Ok, a gente sabe o que prevê, por exemplo, de Agatha Christie, num sentido de que ela vai nos dando pistas o tempo todo que estão na nossa cara e que mas que você chega lá no final e fala, nossa, eu não tinha reparado nisso. Ou então de esconder essas pistas que só quando o investigador, né, do livro de fato falar é que a gente vai perceber que tem alguma coisa ali. Eu li, por exemplo, agora o último dela que eu li, né, na verdade, foi Punição para a Inocência, em que eu imaginava uma parte, mas assim, quando revela o caso, você fica, era isso, por isso, com essas pessoas e esse choque, sabe? Que eu não tive nas musas. Que eu tive em Paciente Silenciosa, por mais que eu imaginasse que a gente tinha um narrador não confiável, por exemplo. Aqui, essa narrativa em terceira pessoa, por mais que seja um narrador onisciente, né, tá ali dentro da cabeça da Mariana e nos conta tudo o que ela tá pensando, eu acho que ele mistura muitos elementos, começam a aparecer muitas personagens que você fica, meu Deus, pra quê? E aí, o que isso tem a ver com a história principal? Então, nessa tentativa de despistar e de criar esse enredo como o da Agatha Christie que eu falei, né? Que a gente vai tentando ali achar um caminho. A única coisa que ele consegue fazer é trazer mais confusão pro processo, sabe? Uma das personagens que é um dos pacientes da Mariana, pra mim é 100% desnecessário que ele esteja aqui. Por mais que seja pra reforçar todos os aspectos que a gente tem sobre a Mariana, por mais que seja pra mostrar a personalidade dessa terapeuta de grupo e de como, por mais que ela trate o grupo, ela não consegue perceber as próprias fragilidades, isso eu acho que é algo muito comum e muito fácil da gente compreender, né? Aquela coisa de que o terapeuta também tem o seu terapeuta, e isso aparece aqui, né? Ela tem uma supervisora. Eu acho que era desnecessário colocar pra gente, porque ele vai trazendo tantos elementos, misturando tantas coisas na história, que chega uma hora que você fala, por quê? Pra quê? Quem não leu A Paciente Silenciosa não perde nada lendo esse livro, mas pra quem leu, tem conexões que se estabelecem nas relações entre os personagens. E aí você fala, legal, que bom que ele tá fazendo isso, mas então faz como se fosse uma continuação? Ou, na verdade, um livro que veio antes, né, no caso, a história se passa um pouco antes da Paciente Silenciosa, então mostra como isso aqui gerou outro livro, sabe? Relaciona de fato essas histórias. Mas não, então pra mim foi só uma mistura de muitas coisas, muitos elementos jogados, muitas histórias entrecortadas, na tentativa de repetir fórmulas que ele usou em A Paciente Silenciosa, que foram bem sucedidas lá, mas que aqui geraram um livro que pra mim não foi legal, mas que talvez tenha muita gente que goste. Por isso um livro 3 estrelas, mas como teve elementos surpresas ali no final, ele conseguiu me prender e eu querer ler até o fim,
3,5, porque tem algumas leituras arrastadas que eu fiz que vão aparecer logo em logo aqui no canal, que eu acho que seriam 3 pra baixo. Então, vale a pena subir essa meia estrela pra não colocar esse livro aqui no mesmo patamar dos outros. Mas é isso. Tem muito da boa escrita do autor. Ele tem a sua escrita e o seu mérito de escrita muito bom, mas infelizmente o enredo peca muito em relação ao que foi A Paciente Silenciosa. Por isso não tem como, por mais que seja uma escrita maravilhosa e por mais que ele de fato mergulhe a fundo na ideia da terapia, como ele fez em A Paciente Silenciosa, e isso me conquistou muito, né? A narrativa do Theo tão cheia de detalhes e tão mergulhado de fato no universo da psicoterapia, aqui não dá. Aqui eu só consegui ter raiva de todos os personagens, eu não consegui gostar de ninguém. Eu não consegui ter empatia por absolutamente ninguém. Eu só queria que todos eles sumissem. Então, 3,5 porque me despertou esse sentimento, pelo menos de raiva das personagens. Mas é isso. Ele é um livro que vale a leitura? Vale. Vale a pena ler As Musas. Só não espere um grande livro, um grande thriller, uma leitura fascinante que te prenda assim como foi A Paciente Silenciosa. Se você nunca leu nada do autor, pode ser uma possibilidade, pode ser uma primeira opção pra você ver quase uma escalada inversa, né? Porque o primeiro é melhor do que o segundo. Acho que vale tanto a leitura das Musas que eu quero ler o terceiro livro. Se eu vou gostar, aí já é outra história e já é tema pra um outro vídeo no momento em que eu pegá-lo pra ler. Por enquanto, essa é a minha opinião. Vale a leitura, 3,5 estrelas. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!